já frequentam aqui assiduamente, bom vê-los novamente. E aqueles que porventura estão vindo pela primeira vez, espero que vocês sejam bem-vindos e bem acolhidos. Bom, hoje não tem muito recado, né? Nós estamos aí na penúltima quarta-feira de atendimento, mas para quem não conhece a casa, nossos atendimentos é de segunda-feira, onde nós temos o que a gente chama carinhosamente de estudos espíritas, que vão se iniciar, se não me engano, no final de fevereiro. Me perdoe, mas eu não tenho ainda a data correta, que é as atividades de segunda-feira. Quarta-feira nós temos esses atendimentos, nós fazemos com o Evangelho e com passe. Sexta-feira também o atendimento do Evangelho e com passe. Sábado também Evangelho com passe, porém nós temos o atendimento infanto-juvenil, que eu acho que é um dos trabalhos mais importantes de uma casa espírita, que é a evangelização infantil. É onde algumas pessoas aqui fazem atividades lúdicas no intuito do quê? De colocar, inserir, na verdade seria a palavra correta, as crianças nos ensinamentos cristãos e nos princípios da doutrina espírita. Então, ano que vem, se porventura vocês tiverem filhos, afilhados, sobrinhos, enfim, crianças de 0 a 14 anos que queiram participar dessas atividades, é de suma importância. Mas no mundo que a gente vive, ter referências é essencial. Então, fique aí o convite para o ano que vem. Tá certo? Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, buscando nos desprender de todas as preocupações do nosso dia a dia, as aflições que de alguma forma nos atingiu no dia de hoje, e dedicar esse momento a nós, as nossas reflexões, as nossas buscas, as nossas dúvidas, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecendo por estarmos aqui refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecendo também pela companhia da equipe espiritual presente conosco, os nossos anjos da guarda, mentores, e que possamos nesse momento buscar não aquilo que queremos, mas aquilo que se torna necessário para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E assim, gratos por estarmos aqui partilhando desse momento, pedimos licença para dar início às reflexões do Evangelho de hoje, agradecendo a Deus com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é uma coisa que todo mundo deve fazer, falando por ironia, obviamente, que é um tema muito complicado. Na verdade, são dois temas. O capítulo em si fala: amai os vossos inimigos. Esse é o tema do capítulo. E o que eu vou refletir com vocês aqui, especificamente, é uma orientação dos Espíritos. Lembrando, para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em 3 partes. Uma que são os ensinamentos do Cristo, a outra que é o comentário de Kardec sobre esse ensinamento, e o terceiro que a gente chama de orientação dos Espíritos. Foram psicografias selecionadas com a equipe espiritual, juntamente com Kardec, de vários médiuns,
que falaram sobre o tema de cada capítulo. Então, nós vamos falar do Amai os Vossos Inimigos, e o espírito Jules Oublivier, Paris 1862, traz um tema para a gente refletir. E esse tema também não é nada fácil, que é sobre a vingança. Então vamos lá, para a gente começar esse tema, duas coisas são importantes a gente ressaltar. O que é o nosso inimigo? Inimigo nada mais é que aquele que não milita, essa definição, tá? Essa é a palavra que está no dicionário, milita das mesmas ideias que a nossa. Esse é o inimigo. Inimigo não é alguém do mal, ou alguém que quer te destruir. Obviamente que ele pode fazer isso. Mas, basicamente, a definição de inimigo é aquele que não concorda com você. Automaticamente ele se torna o seu inimigo. Da mesma forma que nós acabamos sendo inimigo dele. Tá? Então, essa é a definição básica de inimigo. E o que é vingança? A vingança, ela já é um ato que eu pratico, geralmente contra alguém que discorda de mim ou que me fez algum mal. A vingança, na definição do dicionário, é uma represália contra aquele que me fez algum dano ou contra aquele que me lesou de alguma forma. Entende como é que tem uma relação entre vingança e inimigo? E muito bem. A vingança, obviamente, é contrária àquilo que Jesus nos traz como título do capítulo. Amai os vossos inimigos. Porque a vingança não é um ato de amor. A vingança é um ato de desamor. É um ato de ódio. É uma coisa ruim. E todos nós temos instinto de vingança. Por que todos nós temos instinto de vingança? Porque a vingança, infelizmente, ainda está condicionada ao atraso moral que nós nos encontramos. E da onde vem esse atraso moral? Eu não preciso nem usar o espiritismo para explicar isso. Voltemos à história. Voltemos à história. Há menos de 300 anos atrás, um reinado derrubou o rei, e aqueles que discordavam das ideias deles, colocavam-se a cabeça na guilhotina e cortavam. Voltando mais, quando alguém me desagradava ou afetava a minha honra, ou meu ego, vamos dizer, usar essa palavra, eu marcava um duelo com a pessoa e quem matasse o outro primeiro ganhava o duelo. Quem eram aquelas pessoas que estavam há séculos atrás se degladiando, botando fogo em cidade, estuprando mulheres indefesas, escravizando crianças? Éramos nós. Então a vingança, o ódio, nada mais é aquilo que nós ainda carregamos no nosso íntimo, aquilo que nós ainda carregamos no nosso passado espiritual. Junta-se isso com a inspiração. Deixa eu só dar uma diferenciação. Intuição dos nossos defeitos, do nosso passado espiritual, que nós carregamos dentro de nós. A inspiração vem de fora. Então, junta-se isso com a inspiração daqueles espíritos que não querem o nosso bem, que eu posso chamar de inimigos, que não concordam com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, e eles se aproveitam de nós. Então a vingança é uma junção do nosso atraso moral, juntamente com a inspiração dos espíritos que não nos querem bem. E o que acontece quando a gente quer se vingar de algo? A gente sabe. Traz um sentimento ruim. Não só para aquele que a gente quer se vingar, mas para nós mesmos. Quais são os sentimentos? Nós nos tornamos pessoas falsas, nós nos tornamos pessoas
com ódio. Nós praticamos a idolatria, ou seja, só minha verdade tem razão. A gente reproduz a cólera. A gente age com baixeza, ou seja, faz tudo que é sacanagem, vamos dizer assim, né? No sentido de sacanear, para destruir a pessoa que a gente quer se vingar, que fez mal para a gente. Porque a vingança nada mais é que o sentimento de ódio pelo ressentimento que o nosso coração tem de alguém que nos praticou mal, ou de alguém que nos magoou, ou de alguém que traiu a nossa confiança. E obviamente o sentimento de a vingança com os outros sentimentos que geram em torno da gente, que eu já disse, ódio, falsidade, baixeza, idolatria, cólera, coisa ruim, febre. Você pensar, isso nos afeta. E detalhe, nos afeta em todas as nossas condições. Nos afeta moralmente, nos afeta emocionalmente e nos afeta materialmente. Como assim? Eu perco dinheiro quando eu quero vingar? Não, depende. Mas mais que isso, o material é físico. Você fica doente. Sabe aquele ditado? Nossa, estou morrendo de raiva. Tá mesmo. Você está morrendo mesmo de raiva. Então, por isso que a vingança, por mais que nós carregamos ela no nosso íntimo, ela é condenável. Porque ela é contrária às leis divinas, à lei do amor. Como é que eu vou falar que eu amo algo se a primeira decepção, desilusão que eu tenho, eu vou usar o ódio para atender o meu ego? Ou para fazer justiça? Que esse é o grande problema. Nós queremos fazer justiça com as leis de Deus. Nós incorporamos deuses dentro de nós no intuito de dizer que está fazendo mal para o outro para fazer justiça. Quem faz justiça é Deus, não somos nós. O que Cristo nos aconselha? Olha, nosso inimigo perdoa 70 vezes, 7 vezes. E a vingança é uma negação total dessa orientação de Cristo. É uma negação total das leis divinas. Nós queremos justificar a vingança, muitas vezes não para fundamentar uma ação de vingança, porque nós somos hipócritas. Nós geralmente nos vingamos e não queremos aparecer, ou queremos ser bonzinhos. Então o que a gente faz? A gente não vai lá enfrentar a pessoa cara a cara. A gente fica minando, vai na casa do outro, olha, você não viu a pessoa. A gente vai vingando-se pelas costas. Para fundamentar a nossa ação. Ó, eu estou falando mal, mas você viu o mal que fez? Foi bem pior. Ó, eu vou fazer isso, mas está vendo? Eu estava quieto, eu era bonzinho, eu estava na minha, só foi pisando no meu caminho. Então muitas vezes a gente usa o ato de vingança e ainda queremos ser bom. Em que intuito? Para justificar as nossas ações e validar as nossas narrativas. E aí no texto do Evangelho eu convido todos a ler esse texto, que é maravilhoso. E o autor espiritual, eu anotei aqui, diz o seguinte, eu vou usar a palavra dele, tá? O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta na cara limpa. Olha que interessante. Olha como é que a gente nos auto-sabotamos. Então, nesse sentido, jamais pensemos em vingança. Por mais que muitas vezes nós não consigamos fazer isso. Porque a vingança ela é contrária a toda doutrina espírita. Ela é contrária a todos os princípios cristãos.
Sem contar que nós, espíritas, sabemos que toda ação que nós fizermos, nós vamos arcar com a responsabilidade daquilo que nós fazemos. E vamos ter o respectivo resgate. Ai, credo, Deus pune. Não. Fazer justiça só compete a Deus. E a justiça divina já tem os seus próprios recursos. Ela não precisa de um juiz para fazer justiça. Ela não precisa de um soldado para prender, para oprimir, que é o que nós fazemos quando a gente faz a vingança. Deus dispensa a nossa ação para a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito existe independente da gente existir, porque ela não existe só para nós. A própria física prova isso. Toda ação tem sua reação. A natureza vive em torno dessa lei. Se eu tirar um pedaço, agora eu vou entrar um pouquinho na minha área. Se eu tirar um pedaço do solo aqui, vai ter um movimento chamado isostasia. O solo vai se movimentar para compensar aquilo que eu tirei. Então a natureza já tem essa lei de causa e efeito, de ação e reação. Deus não precisa da gente para nada. E tem uma lei mais popular. Quem planta, colhe. Nós não precisamos ser juízes e muito menos vingadores. E o que o Cristo fala para nós? Perdoa, ama seus inimigos, faz o bem, não interessa a quem, de forma indistinta. Porque só aquele que consegue oprimir essa intuição que a gente carrega milenarmente como espírito, de ódio, de vingança, de duelo, é que vai ser bem visto aos olhos de Deus. Porque nós, como pecadores, também merecemos o perdão de Deus. Mas como é que eu vou merecer o perdão se eu não perdoo ninguém? E além disso, eu vou lá e vingo daquele que me fez mal. Todos nós precisamos do perdão, seja de Deus ou seja de alguém, dessa vida ou em outra vida. Porque muitos também querem se vingar de nós. Ninguém aqui é blindado, moralmente falando. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas. O que acontece com todos nós é que muitas vezes o desejo de vingança é muito mais forte do que o desejo de perdoar. É o que acontece na maioria das vezes. E o que a gente deve fazer nesse sentido? Cristo diz: vinde a mim. Vem até mim. Meu jugo é leve. Busque no Evangelho. Ore e peça a Deus. Porque buscar o Evangelho do Cristo e orar para Deus, a gente está pedindo o quê? Inspiração. Auxílio dos bons espíritos. Para quê? Pai, me liberta desse desejo de vingança. Isso está me corroendo, eu não consigo dormir. Eu fico com um pensamento repetitivo toda hora lembrando da situação. Eu não consigo sair disso. Vira um ciclo vicioso. Se vocês já passaram por isso, bem-vindos ao clube. Sinal que todo mundo está neurologicamente normal. A gente fica repetindo, fica falando da pessoa sem vezes, ai, que aquele desgraçado fez isso, e fica aquilo vira veneno para a gente. Então, buscar o Evangelho do Cristo para nós cristãos e orar a Deus é um caminho. Praticar a caridade é outro, porque quando a gente empreende o esforço para alguém, a gente acaba desenvolvendo os nossos sentimentos, tolerância, fraternidade, paciência. Praticar caridade não é porque eu quero ser bonzinho,
Nós não somos ainda. Praticar a caridade não é uma qualidade na nossa condição espiritual. Praticar a caridade é uma necessidade. Porque aí, a gente buscando a Deus, buscando o Evangelho, buscando a caridade, quem sabe a gente pode ser um espírito nobre de aprender a perdoar indistintamente as ofensas. E isso é uma conquista que leva um grande esforço. Nós não temos varinha mágica. Eu não vou dormir um dia e acordar no outro dia bom. Isso é para poucos. Geralmente acontece com a gente o que aconteceu com Paulo de Tarso. Na hora que ele fica cego, ele vê Jesus e fica cego, aí ele se liga. Quando vem um sofrimento forte, que a gente não consegue mais controlar, aí a gente começa a pensar em Deus. Entende? Por que eu falo isso, gente? Porque perdoar é uma virtude. E nós não temos virtude de perdoar. O que é uma virtude? Vamos pensar o seguinte. O que eu preciso fazer para perdoar alguém? Mudar meu pensamento. É a primeira coisa. Ah, mas eu não consigo, eu só penso nisso. Procura um médico. Ah, um psicólogo, um psiquiatra. Mas você tem que mudar o seu pensamento. Vai na casa espírita, vai no terreiro de Umbanda, vai onde você se sentir bem. Muda o pensamento, muda o foco. Sabe o rádio? Daquela música chata, muda a frequência. Isso é mudar o pensamento. Como? Fazendo boas leituras. Ai, mas eu não gosto de ler. Assistindo bons filmes. Ai, mas esse filme é muito parado. A gente arruma desculpa para tudo, né? A gente não quer tomar um remédio quando está doente. E o remédio não tem jeito. Nós passamos uma pandemia aí e todo mundo fazendo fila para tomar injeção. Injeção dói, não dói? Não ficou com o braço doendo, passando febre, mal, mas todo mundo tomou. Tem que tomar. Uns tomaram 10, outros tomaram 1. Enfim, uns não tomaram, mas escolha de cada um. Então mudar o pensamento é o primeiro passo. Depois que eu começo a mudar meu pensamento, automaticamente eu começo a mudar meus hábitos. Ah, eu não acredito, velho. Eu vou ter uma festa e aquela pessoa que me fez mal está lá. Não vai! Ah, mas se eu não for meus amigos, que se lasquem meus amigos, eu não estou em condições de ir. Ah, mas se eu não for, a pessoa vai achar que eu sou covarde e todo mundo vai dizer que eu ainda estou ressentido. Problema dos outros, eu não estou pronto para ir. É melhor eu não ir do que eu ir lá e matar a pessoa. Não vai. Foge. Quando você está com ódio, é melhor você fugir da pessoa. Porque se você vê a pessoa, você mata a pessoa. E você vai estar fazendo mal para quem? Para você. E a pessoa vai conseguir o que queria, te fazer mal. Ela só começou, você vai lá e ela só abriu a cova, você vai lá e enterra. Entende? Mudar o pensamento, mudar o hábito. E toda vez que eu vou num lugar, eu lembro disso que aconteceu. Eu não vou nesse lugar. Eu vou ter que me punir o resto da vida? Quem sabe daqui a uns 15 anos você passa lá, você nem lembra mais. É como eu já escutei muito por aí. A gente vive uns problemas, depois de 3 anos a gente dá risada deles. É verdade. Porque a gente já mudou o pensamento, a frequência já virou. Aquilo virou experiência. É simples assim. Porque só a mudança de pensamento e a mudança de hábito é que a gente gera virtude. O que é a virtude? A virtude é você fazer uma coisa frequentemente até você aquilo fazer parte naturalmente de você. Eu gosto de ler. É uma virtude minha gostar de ler. Mas por que eu gosto de ler? Porque eu tive que sofrer, aprender a escrever. Aguentar a professora dando reguar na minha época era assim. Ler, tinha que fazer prova, tinha que ler,
Então, ler para mim vira uma virtude. É prática. Só tem virtudes morais para a gente que vai demorar séculos. Mas se eu não começar hoje, como eu falei, não existe mágica. A vingança é a mesma coisa. Se eu não mudar meus hábitos, a vingança vai me atingir moralmente, fisicamente e emocionalmente. Ah, mas eu não consigo perdoar, eu nunca vou conseguir. Esquece, pelo menos. Já uma mudança boa. Você esquecer já é... Eu acho que 90% das maldades que fizeram para mim, porque as que eu fiz, eu não sei se as pessoas me perdoaram. Mas eu não perdoei, nem vou perdoar, mas eu consegui esquecer. Já não avanço, eu não fico todo dia acordando pensando naquilo. Eu posso falar com aquilo sem qualquer problema de sentimental. Por quê? Porque foi um hábito. Você vai trabalhando isso dentro de você. Você vai se autoeducando. Porque a vingança, como consequência moral, é muito simples. Eu me vingar moralmente acontece o que? Aumenta as minhas dívidas espirituais. Me vingar tira a oportunidade dessa existência, que não foi fácil estar aqui na Terra, de me regenerar por meio do perdão, ou por meio do esquecimento, ou por meio da mudança de hábito. Eu vou ficar preso. Eu vou criar uma auto-obsessão, vou ficar repetindo aquilo na minha vida o tempo todo. E tem um detalhe que não tem como fugir. Um dia, Deus sabe quando, eu vou ter que me reconciliar. É aquela historinha rápida, muito rápida, faz tempo que eu não conto história, mas vou tentar resumir. O cara casava com a moça e várias vidas. Chegava na metade, um traía um, separava, o outro traía outro, separava. Eles estavam, Deus sabe quantas existências, tentando conviver próximo. Entendeu? Aí vinha filho, a pessoa via filho e ia lá e matava. Aí o outro via filho e ia lá e matava o pai. Aquela coisa de louco. Aí um belo dia, depois de um bom tempo, eles conseguiram. Olha, nós casamos e nós ficamos uma existência sem problemas. Conseguimos aprender a conviver. Aí o cara que cuida de reencarnação lá em cima falou assim: bom, que bom, vocês vão voltar de novo. Como assim? A gente aprendeu a conviver, sim. Vocês aprenderam a conviver, não a amar. É muito difícil amar. A gente tem que aprender pelo menos a conviver. Ah, mas eu não consigo conviver. Fica longe, esquece. É um passo de cada vez. Então, o vingador, aquele que quer vingar, ele sempre vai carregar um fardo pesado nas costas dele. Um fardo que é de dor, de sofrimento, de desequilíbrio, que só vai se libertar quando praticar o perdão. É difícil? É. Vou conseguir? Não sei. Mas um passo de cada vez. Evite a vingança. Aprenda a esquecer. Já é um bom caminho. E para ilustrar, eu vou ler uma história que é maravilhosa. Eu estou com esse livro aqui, eu peguei um xodó por ele, que é o Chico, a Sopa do Abacateiro. E eu sei que vai demorar um pouquinho, mas a gente está no tempo ainda. E eu vou tentar resumir, mas eu quero ler algumas palavras. Essa história do Chico Xavier, Sopa do Abacateiro, que é uma série com o Chico e com o Emmanuel. E o nome dessa história é do dia 14 de abril de 1984. Vou contar porque Sombra do Abacateiro, porque o Chico todo sábado ele ia no abacateiro e fazia o Evangelho, comentava sobre o Evangelho. Até no filme do Chico, acho que as mães do Chico devem ter uma cena assim, todo mundo se encontra no abacateiro. E o nome dessa história é O Lugar do Juiz. E aí o Chico perde a palavra e ele conta: olha, lá em Pedro Leopoldo, ele conheceu uma pessoa que frequentava o centro lá, que ele foi
ultrajado pela outra pessoa. Ele sofreu uma coisa muito grande, muito ruim da outra pessoa. E eles moravam ali no mesmo lugar. E a pessoa que foi vítima, que sofreu dessa outra pessoa, ela queria se vingar a todo custo dessa pessoa. E aí ele chegou no centro e falou: olha, gente, minha felicidade acabou, minha vida não faz mais sentido, olha o que aconteceu comigo. Né? E aí aparece o Chico e faz uma psicografia do Bezerra de Menezes, pedindo para ele ter paciência. Olha, tenha paciência. A justiça vem de Deus. Ah, mas eu quero matar essa pessoa. Eu acordo todo dia, 24 horas por dia, querendo matar essa pessoa. Tenha paciência. Porque atentar contra a vida do outro, você está ferindo a lei de Deus. Ah, eu não quero saber. E ele ficou aquilo. Toda semana ele ia lá, não estou conseguindo, não estou aguentando, hoje eu vim armado. Aí vinha o Bezerra e falava: olha, tenha calma. Não, eu não consigo ter calma. A não ser que esse mundo espiritual aí me dê muita coisa para me acalmar, me dê uma vacina. E ele começou a frequentar a casa espírita, toda sexta-feira, como diz aqui. E toda sexta-feira queria falar com o Bezerra de Menezes. Toda sexta-feira. Bezerra de Menezes: olha, tem calma, tem paciência. Ah, mas essa semana eu não estou aguentando. Eu acordei de manhã com assim, uma tendência muito ruim de querer matar os outros. Tenha calma, tenha paciência. Isso foi 2 anos. Tá? Toda sexta-feira ele queria vir com a ideia de matar. E Chico: esquece o inimigo. Ô Chico Bezerra, esquece o inimigo. Esquece o desejo de vingança. Bom, um belo dia, a história é um pouco tensa, estou tentando só resumir aqui. Um belo dia, ele vai, uma sexta-feira, calmo, tranquilo. E ele fala o seguinte: o Bezerra responde: olha, você está melhor, você já pensou em não praticar o crime essa semana? Né? Chico falou: o senhor quer que eu ponha seu nome na mesa? E o cara que veio de vocês fala assim: não, eu não quero mais. Aí eu vou. Porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto. Estavam fazendo o velório dele. Então eu pensei comigo: estava tão perto dele partir, por que haveria de ser eu o criminoso? E aí o Chico termina a narrativa e conclui: por que haveremos de tomar o lugar do juiz, intrometer na vida dos outros, extinguir a vida do próximo? A vida do próximo pertence a Deus. O remorso e o ressentimento não têm razão de ser. Porque a pessoa que pratica o mal contra alguém carrega um remorso muito grande na cabeça e no coração. Compadeçamos-nos de todos os nossos irmãos que estão dentro desse ciclo de violência que atravessamos. Pela paciência, pela calma, pela confiança em Deus, pela fortaleza de trabalhar cumprindo com os nossos deveres, estaremos mais tranquilos no amanhã. E depois ele continua dizendo que toda vez que o vingador queria se vingar, ele chegava e falava assim: olha, obrigado por essas palavras. Eu venho toda sexta-feira aqui buscar gasolina para o meu carro da paciência, para o meu carro da tolerância, poder andar e eu seguir a semana. E para a gente finalizar a história, como é a última vez que eu encontro com vocês esse ano, eu peço para que todos tenham boas festas, mas peço que todos voltem ano que vem. Sabe para quê? Para vir buscar gasolina. Todos nós precisamos.
Todos nós precisamos da misericórdia do nosso Pai. Todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos de paciência, todos nós precisamos de virtudes. Então, voltem ano que vem. Não voltem para ser espíritas, não. Não se preocupem em voltar no intuito de criar um rótulo religioso. Voltem por vocês, voltem pela necessidade. Venham para casa para refletir, venham para casa para ler, venham para casa para buscar a palavra que falta na consciência, a compreensão que falta de alguma coisa, o conforto no coração ferido, porque todos nós, sem exceção, somos carentes da misericórdia divina. Chico dizia que o melhor remédio para os nossos males é oração e trabalho. Eu falei isso na semana passada, acho que na última vez que eu refleti. Oração para a gente se lembrar de Deus e trabalho para a gente esquecer dos problemas. Então, todos nós somos carentes disso. Esse é o nosso melhor rivotril. Oração e trabalho. E essa casa, com todo o seu carinho, com toda a sua simplicidade, com alguns companheiros que aqui estão e que de alguma forma, mesmo dentro das limitações que cada um de nós temos, buscamos isso. Tiago na Bíblia diz: confessai-vos uns aos outros e oreis. E viver na casa espírita é isso. É a gente se confessar todo dia um com o outro, aprender um com o outro e orar, pedir para Deus sempre nos dar força para que a gente possa não matar ninguém, como disse a nossa história. Boa noite a todos, boas festas para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco. Agradecer por esta casa que nos ampara, que nos acolhe. Agradecer a todos nós que estamos aqui, refletindo junto, confessando as nossas carências, as nossas necessidades, buscando fortalecimento, fé, consolo. Agradecer a Deus por esta vida que temos, pelas lições que aprendemos a cada dia, por essa existência que nos dá a oportunidade de evoluir como espíritos imperfeitos que ainda somos. Agradecer a Jesus, que há 2000 anos atrás esteve aqui e se sacrificou por nós, deixando o legado, deixando o caminho das leis divinas, não só com as suas parábolas, mas principalmente com seus exemplos. Vamos agradecer a equipe espiritual desta casa, que sempre está aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos acompanhando e atendendo a todos os irmãos encarnados e desencarnados que por aqui passam. E assim agradecidos, pedimos a Deus que por meio desses amigos espirituais nos tragam energias de paz, de consolo, que essas energias inundem a psicosfera desta casa, atinja o nosso corpo físico, nos trazendo equilíbrio emocional, físico, e que possamos partilhar essa energia em nossos lares, com aqueles que estão lá, aqueles que nós amamos, aqueles que nós ainda não compreendemos. Que esses espíritos possam estar lá presentes também, fazendo uma asepsia, limpando as energias negativas que nós infelizmente deixamos pelos nossos pensamentos. Que
que a nossa casa também vire um ponto de luz e essa luz se distribua à casa dos nossos familiares, à casa dos nossos amigos, aos nossos locais de trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia. Que também atinja todos que ali estão, mesmo aqueles que nós não aprendemos a compreender. Que essa luz se reproduza nas ruas, nos hospitais, nos presídios, enfim, a todos aqueles que tenham necessidade, encarnados e desencarnados, e que cada um possa recebê-la de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Retornamos o pensamento a esta casa, respiramos fundo, sentimos nossos pés, nossas mãos, sentimos a psicosfera de paz e unidos com esses amigos espirituais que estão presentes aqui conosco, mais uma vez louvamos a Deus o agradecimento por esta noite, o agradecimento por este ano, pedindo gasolina para que o nosso carro possa estar aqui mais uma vez ano que vem, tendo a oportunidade de aprender mais sobre Jesus, tendo a oportunidade de aprender mais sobre essa doutrina que nos ampara e nos consola, e também tendo a oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos. E assim agradecidos, pedimos licença para encerrar o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e a Jesus.